Graça e paz, amados. A palavra de hoje é negar. O texto é João, capítulo 18. É verdade, os homens negam a Jesus aqui na terra, mas ele permanece sempre fiel. Vamos fazer nossa leitura, versículo 1 e 2. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Jesus vai para este jardim e Judas, com a escolta da guarda do templo, também vai até o jardim para prender a Jesus. E quando Judas chega no jardim com esta escolta, um homem, um discípulo, um apóstolo, chamado Pedro, se levanta e parte para a briga. Veja comigo o versículo 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que meu pai me deu? Sim, quando a escolta chega para prender Jesus, Pedro puxa a espada e parte para cima, e ele golpeia um homem chamado Malco e decepa a orelha direita dele. Pedro estava pronto para morrer por Jesus, mas com uma espada na mão. Amados, o reino de Jesus é o reino do amor. A gente não morre com uma espada na mão. A gente morre orando, a gente morre servindo, perdoando. Sim, quando amamos até os nossos inimigos, pois esta é uma ordenança do nosso mestre. Agora veja versículo 17. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Agora Pedro começa a negar a Jesus e ele passará a afirmar que não o conhece. Sim, Pedro está pronto para morrer com a espada na mão, mas com os braços abertos, como Jesus na cruz, ele não estava. Precisamos lembrar, amados, que o nosso confronto não é físico, mas espiritual. Agora leia comigo, versículo 25 a 27. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Então Pedro, ele está firme, negando a Jesus. Sim, Pedro, ele está pronto para morrer pelo mestre, mas como eu tenho falado, com uma espada na mão. Versículo 26 e 27. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou-lhe, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Sim, na pressão, na circunstância, morrer, como eu falei, com os braços abertos, Pedro não estava pronto, mas ele estava pronto para morrer por Jesus com uma espada. Não é assim que Jesus quer que façamos. A nossa morte não se dá em um campo de batalha com espada e armas na mão, mas como eu falei, com oração. Agora, no capítulo 13, versículo 36 a 38, o texto diz o seguinte: perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou? Não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Sim, eu acredito que Pedro estava pronto a dar a sua própria vida por Jesus, mas com uma espada na mão. E não é assim que Jesus quer. Ele quer que a gente se entregue por ele, por amor. Sim, por compaixão e por misericórdia. Olha o que Jesus diz, versículo 38. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negue 3 vezes. É verdade. Jesus profetizou e Pedro o negou 3 vezes. Infelizmente, Pedro estava pronto a morrer com a espada na mão,
mas não por meio da oração, não por meio do perdão, por meio do amor, da compaixão e da misericórdia. Vocês, amados irmãos, estão prontos para morrer por Jesus? Vocês estão prontos para se entregar por Jesus como um aroma suave até Deus? Tenha um excelente dia.